Bem-vindos à formação sobre práticas pedagógicas para a inclusão de alunos com perturbações do espectro do autismo. A nossa primeira aula dedicar-se-á à introdução das perturbações do espectro do autismo e à escola inclusiva. As perturbações do espectro do autismo são caracterizadas por um espectro compartilhado de prejuízos persistentes na comunicação social em múltiplos contextos, inclusive na interação social, e padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. Contudo, tais comportamentos não se apresentam da mesma forma em todas as crianças diagnosticadas com PEA. Há uma grande heterogeneidade na apresentação fenotípica das PEA, tanto com relação à configuração e severidade dos sintomas comportamentais. No que diz respeito à dificuldade na comunicação, as crianças com PEA manifestam dificuldades no desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal, além de incapacidades na compreensão. Quando o discurso é fluente, este pode ser marcado por prejuízos na capacidade de iniciar ou manter uma conversa, uso estereotipado e repetitivo da linguagem ou linguagem idiosincrática. Este déficit na comunicação provoca em crianças com PEA uma dificuldade acentuada em interagir socialmente. Comparadas com outras crianças da mesma idade, as crianças com PEA exibem uma falta de aptidão mais pronunciada e persistente para se relacionarem com os outros de forma normal. As relações sociais nestas crianças são muito pouco frequentes, pois isolam-se mesmo estando em grupo. Por fim, as características comportamentais que essas crianças apresentam podem estar vinculadas ao seu padrão de funcionamento e às dificuldades em se comunicar e se adaptar às mudanças para compreender situações sociais. Dentre os comportamentos característicos da PEA estão as estereotipias motoras, os comportamentos agressivos ou autodestrutivos, a resistência à mudança, as rotinas rígidas e invariantes, os interesses em atividades restritas e a obsessão por brinquedos e brincadeiras estereotipadas. Para compreender algumas das características do espectro do autismo, a American Society for Autism construiu uma imagem representativa de alguns comportamentos de indivíduos com PEA. As crianças com PEA usam as pessoas como ferramentas, resistem a mudanças de rotina, não se misturam com outras crianças, têm um grande apego não apropriado a objetos, não mantêm contacto visual, agem como se fossem surdos, resistem ao aprendizado, não demonstram medo de perigo, têm risos e movimentos inapropriados, têm uma grande hiperatividade, giram objetos de maneira bizarra e peculiar, muitas vezes podem ser agressivos e destrutivos e normalmente têm um comportamento indiferente e arredio. A educação inclusiva foi considerada pela Declaração de Salamanca, 1994, como um processo de inclusão dos portadores de necessidades especiais ou de distúrbios de aprendizagem na rede comum de ensino. O seu principal objetivo é o desenvolvimento das capacidades dos alunos para a participação social, política, cultural e económica, com a promoção do desenvolvimento das organizações, de modo a oferecer oportunidades aos alunos. Para que esta seja efetiva, uma série de processos foram estabelecidos. Dentre eles estão valorizar todos os alunos e todos os indivíduos de forma igualitária, aumentar a participação e reduzir a exclusão dos alunos tanto na escola quanto na comunidade, reestruturar as políticas, culturas e práticas na escola, de forma que estas se adaptem às diversidades dos alunos, reduzir as barreiras na aprendizagem e na participação de todos os alunos, valorizar as diferenças entre os alunos, utilizando como recursos de apoio à aprendizagem, sublinhar o papel das escolas na construção das comunidades e no desenvolvimento dos valores,
bem como no aumento do sucesso da aprendizagem. Incentivar as relações mútuas entre as escolas e comunidades e, por fim, reconhecer que a inclusão na educação é um dos aspectos da inclusão na sociedade. Atualmente, a Escola Inclusiva adota a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde como parâmetro para definir e mensurar a deficiência e os fatores incapacitantes. A CIF mede a capacidade do indivíduo portador de deficiência em superar diferentes níveis de dificuldades relacionados às tarefas do cotidiano e, para este fim, possui estrutura organizada em três componentes: corpo, atividades atividades e participação e o contexto. Todos estes componentes estão interligados e possuem influência mútua. As atividades são determinadas pelos fatores ambientais, pelos fatores pessoais e pelas condições de saúde de cada criança e podem se apresentar como barreira ou facilitador para as funções do corpo e para a participação. Bom, terminamos assim então a nossa primeira aula. Espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, não hesitem em contactar-nos.